bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sábado santo, 3 de abril de 2021. Vamos ao Santo Evangelho do dia, narrado por Marcos 16, versículos do 1 ao 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente, na Galiléia. Lá vos vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as santas palavras desse santo evangelho perdoe nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Como tudo era profetizado, acabou acontecendo. Jesus morreu, foi crucificado e no terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que maravilha! Jesus venceu a morte para a nossa salvação. Jesus venceu a morte e libertou todos nós da escravidão do pecado. Vocês viram aqui que as mulheres compraram perfume para ungir o corpo de Jesus, como era de costume. E tamanha foi a surpresa delas, porque elas tinham uma preocupação: como vamos fazer para rolar aquela pedra? Porque a pedra é grande e pesada. Ao chegarem no túmulo, foram surpreendidas porque a pedra já não se encontrava mais. O túmulo já estava aberto, a pedra já tinha sido removida. Elas entraram no túmulo e se depararam com um jovem, todo vestido de branco, que estava sentado do lado direito. E ele as indagou: vocês procuram por Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. Ide, avisai os discípulos de Jesus e a Pedro que vá na Galiléia, que lá os verão, conforme Jesus tinha prometido. Olha só, meus amados irmãos, que passagem tão bonita, tão encantadora desse Santo Evangelho, dando conta da ressurreição do nosso amado Jesus. Ele venceu a morte. Ele foi morto, foi crucificado, sofreu tanto pelos nossos pecados, sofreu ao ponto de dar a sua vida naquela cruz. Derramou seu sangue. Olha, foi terrível a morte de Jesus. Ele foi muito judiado. O sofrimento dele foi terrível, terrível, terrível. Mas, meus amados irmãos, tudo isso se deu em consequência da nossa desobediência, da nossa descrença, do nosso desamor, de nós termos um apego com as coisas mundanas, de nós não amar o nosso próximo como a si mesmo, de nós não ter Jesus como nosso Salvador. Tudo isso se deu por conta disso. Ele pagou um preço altíssimo para nos resgatar da escravidão do pecado. Ou seja, o pecado é o diabo. Então Jesus pagou um preço altíssimo para nos resgatar da mão de Satanás, que ele é perdição, ele é condenação e ele é pecado. E Jesus, dando sua vida, e hoje
ele, conforme narra a palavra, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. E está vivo agora entre nós, em nosso meio. E em todos os confins da terra, onde quer que seja, Jesus se faz presente. É como se você pensar, Japão, pensei, ele está lá. Na profundeza da terra, aqui, 10 milhões de quilômetros de profundidade aqui, Jesus está lá. Vou pensar nas alturas, 500 milhões de quilômetros nas alturas, Jesus está lá. É como eu acabei de falar, o pensamento, Jesus é assim. O Espírito Santo é assim. Jesus hoje vive em forma de Espírito. Ele é regido e governado pelo Espírito Santo, que mora e habita em cada um de nós. Vejamos com atenção isso, meus amados irmãos. Tomamos consciência desse corpo bonito que todos nós temos, esse corpo que o Senhor Deus deu para todos nós, que é templo e morada do Divino Espírito Santo, um corpo que foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Reconhecemos esse amor imenso que o Criador tem para conosco e vamos amar o seu Filho Jesus, o único Filho de Deus, o qual foi enviado a este mundo e pagou um preço altíssimo para nos resgatar da escravidão do pecado. Confiamos em Jesus Cristo. Acreditemos em Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele venceu a morte e está entre nós, para nos guiar, para nos proteger e também para nos levar à ressurreição. Esta ressurreição é uma ressurreição que Jesus promete para cada um de nós. Basta nós crer no Evangelho, crer na Palavra de Deus, crer que Jesus é o nosso Senhor, o único Salvador. Assim também nós ressuscitaremos e nossa alma será salva. Mas se nós não acreditarmos no Evangelho, não acreditarmos em Jesus, ressuscitaremos para a condenação eterna. E não podemos, meus amados irmãos, permitir que tal coisa venha a acontecer. Porque todos nós temos a liberdade, a livre escolha. Eu quero dizer a vocês que no meu modo de pensar, na minha interpretação, que Jesus, o nosso Pai amado, ele não manda ninguém para o inferno. Não, no meu entendimento não. Ele não manda nenhum de seus filhos para o inferno. Agora, ele nos colocou aqui, nos dando o livre arbítrio. E nós somos criados à imagem e semelhança dele. Agora, o que nós temos que fazer para ganhar a salvação? Sermos obedientes e cumpridores da palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Aí ganharemos a salvação. Agora, se nós não cumprir os planos de Deus, não observar a palavra de Deus, não obedecer Jesus, ora, não é Ele que nos está mandando para o inferno, somos nós mesmos que estamos indo para o inferno, através da nossa desobediência. Portanto, meus amados irmãos, façamos o contrário disso, obedecendo firmemente a palavra de Deus, crendo que Jesus é o Senhor, o nosso único e verdadeiro Salvador. Amados irmãos, tenham todo um sábado santo, que Deus os abençoe grandemente, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre cada um de nós e permaneça sempre. Abração para todos vocês e um bom final de semana. Fique com Deus.